Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiverem assistindo. Eu me chamo Benedito Duarte Neto e vamos falar aqui do nosso trabalho intitulado A Produção de Vídeos Didáticos da série Caixinha de Música, um relato de experiência com base em ações do projeto Música na Escola, com a coautoria de Marcelo Mateus de Oliveira. Então, nosso trabalho está dividido na introdução, no capítulo 2, que a gente fala sobre o projeto Música na Escola, no tópico 3, da produção dos vídeos didáticos, no tópico 4, dos vídeos produzidos. Então, a introdução, eu vou dar uma contextualização rápida sobre o projeto, que ele surgiu durante a época da pandemia de Covid-19, que meio que possibilitou os trabalhos do projeto Música na Escola ativamente, presencialmente nas escolas. Nisso, tendo que a gente se reorganizar para fazer novos projetos à distância, por causa do isolamento social que estava sendo instaurado na época. E aí, depois de algumas reuniões, a gente teve a ideia de fazer os vídeos didáticos que vão ser mencionados mais a seguinte. E esses processos também vão ser mencionados. Então, para começar, por que a escolha do vídeo didático? O que seria o material didático? Segundo Bandeira, 2019, são produtos pedagógicos utilizados na educação e especificamente como material instrucional sendo elaborados com a finalidade didática. Esses materiais podendo ser textos, imagens ou qualquer recursos que, ao serem concebidos com uma finalidade educativa, vai implicar na escolha de um suporte impresso ou audiovisual. Então, com base nesses conceitos, a gente começou a pensar nessa produção do que seria um vídeo didático. Então, tendo visto que na modernidade estamos muito acostumados a ter esses vídeos no nosso cotidiano, tanto para estudar como para trabalhar, para aprender alguma coisa, ou até para o lazer, vem aqui o conceito das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Tudo isso que vai nos dar acesso a essas informações e a comunicação, televisões, smartphones, tablets, computadores, tudo isso está no nosso convívio. E até podemos ver isso sendo aplicado em escolas. Muitas escolas usam desses aparelhos para introduzir aos alunos essas questão das mídias didáticas, no caso quem está falando dos vídeos. Também a gente consegue perceber que os vídeos têm várias funções, dentre delas uma das funções facilitadoras. Pelo vídeo, se a gente pensar em um vídeo de ensino, a gente consegue aprender alguma coisa olhando o vídeo. E segundo Lisboa, o vídeo é um meio atrativo para os alunos, também podendo deixar a aula menos monótona, saindo daquele modelo mais tradicional de ensino só da fala. Aqui alguns exemplos de projetos que já trabalhavam com esse conceito de vídeo didático e mídia educação, no caso o projeto Minerva, 1970, o telecurso de primeiro grau e segundo grau e o telecurso 2000. No caso, todos eles voltados a videoaulas ou então aulas através de rádio durante essas épocas mostradas. Aqui, agora falar sobre o projeto Música na Escola, vou passar a minha fala para o professor Marcelo. Olá, passamos agora para o projeto Música na Escola propriamente dito. Projeto esse que foi criado em 2018, inicialmente com recitais didáticos, numa parceria entre o curso de música e o sistema de ensino. A ideia era que apresentássemos recitais didáticos levando os grupos artísticos que já existiam na universidade para se encontrar com as crianças, né, nas escolas de ensino básico. Então, e essa mediação didática seria feita por esse projeto. Em 2019, ele foi ampliado com o eixo de formação de professores, no qual nós mantivemos o eixo de recitais didáticos e acrescentamos um eixo de oferecimento de atividades, de ações de formação dos professores que já estavam inseridos na rede básica de ensino. E, no contexto da pandemia de Covid-19, nos anos de 2020 e 2021, nós empreendemos com o projeto da série Caixinha de Música. Aqui vocês podem ver algumas fotos desses recitais didáticos, né? Recitais didáticos que normalmente aconteciam em bibliotecas, em auditórios, em pátios e quando a escola tinha num anfiteatro.
Na série Caixinha de Música, ela se voltou para a produção de vídeos didáticos, porque nós tínhamos essa ideia da mediação didática, né, dos produtos culturais, e a gente tentou manter isso com a mesma equipe dos recitais didáticos, e nomeou de Caixinha de Música, né? A ideia é justamente essa, manter esse contato com as escolas e continuar disponibilizando essas ações em educação musical nesse período de Covid-19. Apresentando brevemente a equipe, nós temos o Benedito Duarte, conhecido como Ben Duarte, né, o autor desse trabalho que estamos apresentando, eu, Marcelo Mateus, coordenador do projeto, o Jonathan Mello, o Alisson Oliveira, a Elidoane Ponte e a Fran Nascimento. Também temos a Rogênia Maria e o Matheus Barros. Na implementação da série Caixinha de Música, nós tivemos alguns desafios, né? O maior deles é mudar o modo de operação numa situação em que a gente não tinha, vamos dizer assim, espaços adequados e equipamentos adequados para a gravação de vídeos, né? Então, muitas vezes as casas não era possível gravar em casa da maneira mais adequada, os horários ficavam difíceis. A gente começou a lidar com questões como iluminação, uma captação de áudio, a necessidade de uma captação de áudio melhor, e depois também tivemos alguns desafios com a capacidade dos equipamentos que nós utilizávamos, né? Eram equipamentos muito limitados, né? Tanto os computadores, os celulares. Então, todas essas limitações tecnológicas e situacionais, né? Principalmente por causa do distanciamento social necessário durante a pandemia de Covid-19, nos trouxeram alguns desafios, né? Uma das facilidades é justamente que nós já conhecíamos o conteúdo a ser trabalhado, nós já tínhamos uma experiência com os recitais didáticos ao vivo e trouxemos boa parte dessa experiência, desse conhecimento de mediação de produções culturais para o ambiente virtual da gravação de vídeos. E para isso, nós recorremos a alguns programas e alguns sites que nos ajudaram nessa edição dos vídeos, na montagem dos slides, em algum vídeo que utilizavam os slides, na captação dos nossos áudios, que vamos citar um pouquinho mais à frente. Também pesquisamos referências para a produção desses vídeos, a gente via vídeos de outras pessoas que já faziam esses vídeos, pegávamos alguns elementos que a gente considerava importante, que desse para a gente utilizar nos nossos, e a partir disso a gente criava os vídeos com essas referências, mas que fosse mais a nossa cara, com o nosso próprio jeito. Então, para isso, alguns dos aplicativos que a gente utilizávamos para gravação eram o Movavi, Screen Capture Studio para captura de tela, o Sony Vegas para edição de vídeo, o Canva para criação de slide e também o Google Slides. E no caso das referências de vídeo, a gente utilizava alguns canais, como o Carlos Gomes e o maestro Alexandre de Paoli. Da organização dessas ações, nós realizávamos reuniões semanais, na qual nós discutíamos os temas a serem abordados, nós complementávamos questões de produção de vídeos, nós analisávamos os vídeos que estavam em pré-produção, realizávamos o controle numa tabela compartilhada, usávamos muito do Google Drive, né, para centralizar todos os materiais e de alguma forma, né, contribuir com os colegas de como uma melhor forma de encaminhar essa produção. Nesse projeto nós tínhamos alguns pressupostos, né, alguns valores que para a produção dos vídeos, que a gente acha importante compartilhar. Primeiro era a acessibilidade para iniciantes, então a ideia era que a linguagem fosse acessível para pessoas não iniciadas no linguajar, nos bordões de quem já estuda música. Outra questão era o estímulo à produção de conhecimentos, né? A gente tentava tanto da equipe que estava produzindo, mas das pessoas que estavam ouvindo também, né? A gente sempre se perguntava o que a pessoa está aprendendo, como ela pode usar esse vídeo para perceber diferente as coisas que ela já vê normalmente. Outra coisa importante era que esse projeto, né,
dentro da universidade é uma ação de formação pedagógica para os licenciandos, que mesmo numa situação... a situação de distanciamento social não descaracterizou a função do professor. Então, estudantes de licenciatura, num curso de formação de professores, essa ação da série Caixinha de Música se constituía numa ação. Fora isso também, a gente meio que estava aprendendo a ensinar de outra maneira. A gente nunca era acostumado a fazer vídeo aulas, por assim dizer, ensinar através de vídeos. Aí uma das ações formadoras também foi esse processo de adaptação, no caso o professor na época de isolamento social. Aí no caso aqui teríamos um exemplo da tabela que a gente fazia. Toda vez que a gente finalizava algum vídeo, a gente cadastrava esses vídeos nas tabelas. No caso, esses não são todos os vídeos, tem muito mais cadastrados. Aqui é só um exemplo. No caso, contendo o nome do vídeo, o roteiro todo no Drive, a ficha técnica, quem era responsável pela produção, a descrição, que a gente colocava sempre na descrição do canal no YouTube, o link para o vídeo e a data de produção dele. E no caso, falando agora sobre a produção em si dos vídeos, a gente tem que comentar que existiram dois períodos. Um período inicial, que eram os vídeos produzidos no começo da pandemia, no período de 2020, que no caso a gente utilizávamos apenas os slides, a imagem do slide gravada pela captura de tela de um programa, e pegávamos a nossa narração, gravávamos com o gravador e jogávamos nesses slides. E aí estava feito o vídeo. Botávamos algumas trilhas sonoras, criávamos slides e tal. Aí era um período inicial, que a gente estava aprendendo a fazer isso, a gente estava testando. Alguns vídeos ficaram mais ou menos, alguns ficaram muito legais. A gente pegava o feedback de todos da equipe e aí melhorava nos vídeos seguintes. Já nos vídeos de 2021, a gente começou a querer aparecer nos vídeos. A gente saiu um pouco da ideia dos vídeos slides para trabalhar com um pouco de vídeo aula. No caso, a gente gravava nós aparecendo dentro dos vídeos e fazendo as instruções. A gente aparecia como apresentador, professor apresentador. E aí teve essa caracterização diferente. Um dos motivos para fazer isso foi que a gente via que a questão do vídeo só, o slide e a narração, tirava um pouco da interpessoalidade. É como se o aluno estivesse lá vendo as imagens no computador e só isso. Já com os vídeos com a gente aparecendo, tinha uma relação mais pessoal. Tava vendo que tinha um professor lá que estava ensinando e tudo mais. No ano de 2020, que eram os vídeos feitos com slide, gravação da narração, a gente trabalhou mais com vídeos voltados a assuntos gerais de música. Tem os vídeos chamados Que Som É Esse, que trabalhava diferentes instrumentos musicais, música pelo mundo, que falava vários estilos de música em vários países. Questão mais de elementos musicais, como fazer música com nós mesmos, paisagem sonora, que aqui demonstra todos esses vídeos produzidos. E no ano de 2021, que a gente começou a aparecer, a gente quis aproximar mais essa relação com os espectadores, como eu falei antes. E aí a gente decidiu fazer um vídeo mais voltado, uma série de vídeos mais voltadas à leitura da partitura. No caso, cada vídeo ensinando elementos da partitura e ensinando como ler eles. Aí aqui nós temos por que ler partitura, iniciação à partitura, o compasso, figuras rítmicas, o timbre e alturas. Como percebe neles, todos a gente aparecia como se fosse um apresentador mesmo. E nas considerações finais, esses vídeos produzidos para a série Caixinha de Músicas podem ser classificados sim como vídeos didáticos, pois foram todos planejados de modo a repassar o conhecimento a partir de um produto que explorasse ao máximo as possibilidades oferecidas pelo meio audiovisual, com base também nos nossos pressupostos, que a gente comentou antes, de modo a oferecer acessibilidade para iniciantes, o estímulo à produção de conhecimentos e servido como uma ação de formação pedagógica para os licenciandos envolvidos no projeto. Em relação à sua acessibilidade, a gente tem que refletir que apesar de que os vídeos didáticos sejam uma boa alternativa para auxiliar no aprendizado desses assuntos, eles podem ser um meio que nem todas as pessoas têm acesso, visto que a maioria dessas tecnologias, tablets, smartphones são caras, muitas pessoas poderiam ter condição de conseguir. Então, a gente vê uma necessidade de que as escolas fornecessem esses meios para os alunos. E não só isso, também precisava de uma capacitação dos professores para que eles pudessem ter um domínio sobre essas tecnologias e conseguir usar adequadamente, de maneira correta, esses vídeos didáticos. Aqui algumas referências. E é isso, obrigado pela atenção.